Imagine se você tivesse a habilidade de ler a mente das pessoas e descobrisse que a garota Tsundere na sua sala de aula tem uma queda enorme por você. Essa é a habilidade que o protagonista Kota desenvolveu inesperadamente um dia. E aqui está como tudo aconteceu. Tudo começou alguns dias atrás. Como de costume, Kota estava a caminho da escola no metrô com seu amigo Mizuki. Mizuki tem um rosto excepcionalmente fofo que às vezes confunde os sentimentos adolescentes de Kota, mas Kota se afasta, lembrando a si mesmo que isso não é um mangá LGBT. No entanto, o trem de repente balança, fazendo Mizuki perder o equilíbrio e quase cair em cima de Kota. Mas juro por Deus que isso não é um mangá LGBT. Então Mizuki recua. Felizmente, os dois chegam à sala de aula em segurança, sem mais incidentes. Logo, a professora entra na sala de aula, começando o dia como de costume, zombando da aparência de Kota na frente de toda a classe. Em seguida, ela apresenta uma nova aluna na turma, uma garota chamada Ayano, que acontece ser amiga de infância de Kota. Surpreso com a aparição inesperada de Ayano, Kota fica tenso e paralisado, bloqueando inadvertidamente o caminho dela para sua mesa. A tensão paira no ar enquanto os dois ficam em silêncio, cara a cara. Os outros alunos começam a cochichar entre si, perguntando-se se os dois estão prestes a brigar. Quebrando o silêncio, Kota cumprimenta sua antiga amiga, mas Ayano responde com uma expressão irritada, dizendo-lhe para sair do caminho. Kota fica atordoado com o comportamento inesperado dela e se pergunta se ouviu errado. Mas Ayano deixa claro que não há margem para interpretações erradas, repetindo suas palavras em um tom ainda mais irritado. No horário do almoço, Mizuki pergunta a Kota o que aconteceu entre ele e Ayano. Kota explica que a magoou quando estavam na escola primária, mas nunca teve a chance de se desculpar, já que Ayano e sua família se mudaram de repente para outra escola logo após o incidente. Enquanto isso, Ayano lança um olhar furioso na direção de Kota de longe, claramente guardando o rancor do passado. Inesperadamente, ela se levanta e, ao passar por Kota, tropeça acidentalmente em seu próprio pé. O sentido aranha de Kota entra em ação e ele resgata heroicamente Ayano de sua queda, perguntando se ela está bem e pronto para responder aos seus agradecimentos sinceros, afirmando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No entanto, ela retira a mão rapidamente e lhe lança um olhar sujo antes de se afastar, mostrando nenhuma apreciação pelo Homem-Aranha. Mas a verdade não é como parece. Após seu encontro com Kota na cafeteria, Ayano sobe até o telhado da escola, o lugar mágico onde todos os momentos cruciais se desenrolam nos programas japoneses. Ayano aperta seu pequeno diário com força contra o peito, suas bochechas coram. Começa a chover após a escola, e em um momento dramático, Kota fica parado na faixa de pedestres esperando para atravessar, quando de repente um gatinho cruza a estrada bem quando um caminhão vem em sua direção. O sentido aranha de Kota entra em ação mais uma vez, e com um elegante salto mortal, ele intercepta o gatinho no ar e aterrissa em segurança do outro lado da estrada. O gatinho agradeceu miando para o Kota, o que aparentemente significa "obrigado por salvar minha vida". Então, por algum motivo, Kota começa a seguir o gatinho, que o leva pelo bairro até chegarem a um lugar chamado Santuário do Gato Kagura. Kota sobe a escada envelhecida até que de repente ele ouve a voz de uma mulher à sua frente. É aqui que todos os entusiastas de gatos ficam empolgados, porque quando Kota alcança o topo da escada, uma garota gato com uma bela aparência o recebe com um olhar astuto no rosto. Com um estalar de dedos, ela interrompe a chuva, mas essa demonstração de seus poderes não é suficiente. A garota gato levanta Kota pelo ar e o atira em sua casa. Caminhando em sua direção, ela se apresenta como a deusa do gato Shrin. Mas garota gato é mais fácil, então vamos ficar com isso. Ela oferece a Kota a oportunidade de realizar um desejo em agradecimento por salvar o gatinho, afirmando que pode realizar qualquer desejo que ele queira. Olhando profundamente nos olhos de Kota, a garota gato reconhece que o desejo mais sincero de Kota é se desculpar com Ayano, porque quem se importa com a fome no mundo ou a cura do câncer, não é mesmo? A garota gato busca em seu armário e encontra um doce antigo e empoeirado, afirmando que o doce lhe dará a habilidade de ouvir os pensamentos das garotas que ele encontra. Com esse incrível poder, ele finalmente pode se desculpar com Ayano, porque isso é o que mais importa para ele no mundo. Ela o entrega então um manual de instruções para usar o doce, e sai da sala porque tem algo a fazer. Kota fica perdido em pensamentos sobre as implicações morais de invadir a mente de alguém sem consentimento, mas depois de um breve momento, a garota gato corre de volta para lembrá-lo de que ele pode salvar inúmeras vidas de crianças de doenças infecciosas com seu desejo. Mas é tarde demais. Ele já está absorvendo cada gota dos poderes suculentos da Pedra do Infinito, consumindo-o com sede de poder, igual ao Thanos. A garota gato entra em pânico.
pensando na oportunidade perdida de ajudar todas aquelas pessoas com Alzheimer que poderiam ter recuperado suas vidas. De qualquer forma, ela admite seu erro e deixa cair um livro gigantesco no chão, revelando como verdadeiro manual de instruções. Ele descreve os efeitos colaterais do doce, que incluem a morte do usuário ao receber uma confissão de amor. Embora isso possa não ser uma preocupação para vocês, é uma notícia devastadora para nosso protagonista Kota. Além disso, o novo poder de Kota durará até sua formatura, com a ressalva de que ele não pode transferir de escola ou desistir. Caso contrário, a trama principal do mangá será resolvida no capítulo 2. Por fim, Kota também morrerá se alguém mais descobrir sua habilidade. Kota sente uma dor aguda na cabeça, mas a garota gato tranquiliza, dizendo que ele ficará bem, apesar de praticamente ter arruinado sua vida. Na manhã seguinte, Kota acorda com o toque de sua irmãzinha. Claramente, este mangá oferece de tudo, e o autor está tentando agradar a todos. De qualquer forma, Kota se levanta da cama e pede a sua irmã, Yuna, para ficar quieta por um segundo. Ele olha profundamente nos olhos dela, tentando ver se seus supostos poderes podem revelar seus pensamentos internos. No entanto, não há nada além de um silêncio constrangedor, seguido por Yuna chamando-o de estranho. No caminho para a escola, justo quando Kota se pergunta por que não conseguiu ouvir os pensamentos de sua irmã, ele começa a ouvir as vozes das garotas ao seu redor, mesmo que suas bocas estejam fechadas. Nesse momento, entre as vozes, Kota ouve seu nome sendo pronunciado. Ele se vira para ver Ayano, que ainda o trata mal externamente, mas desta vez ele consegue ouvir seus pensamentos internos, revelando que ela é, na verdade, completamente apaixonada por ele. A princípio, Kota fica aliviado por saber que ela não está com raiva dele. No entanto, sua felicidade rapidamente se some quando ele lembra do efeito colateral de seu novo poder. Ele morrerá ao ouvir uma confissão. Finalmente, temos um flashback das memórias de Kota, revelando o que aconteceu entre ele e Ayano na escola primária. Na época, Ayano costumava escrever histórias curtas, recebendo elogios de todos os colegas, mas Kota nunca a elogiou. Na verdade, ele disse diretamente a ela que achava sua escrita desinteressante, o que fez a pequena Ayano chorar, e Kota também afirmou que apenas ela entendia com palavras misteriosas. Essa foi uma das últimas interações entre eles até seu recente reencontro na escola. Voltando ao momento presente, Kota se vê perplexo com como Ayano desenvolveu sentimentos por ele. Temendo que Ayano realmente confesse seus sentimentos, Kota decide buscar conselhos da garota gato mais uma vez. Inicialmente, a garota gato está incrédula com sua situação. Kota implora por sua ajuda para remover o poder de leitura de mentes que lhe foi dado, mas apesar de seus apelos persistentes, a garota gato afirma que não há outra saída e que nada pode ser feito. Tudo o que ele precisa fazer é esperar até sua formatura, momento em que será libertado de seus poderes amaldiçoados. Kota finalmente aceita seu destino e faz uma última pergunta à garota gato. Ele pergunta se realmente morrerá ao ouvir uma confissão. Com um tom sombrio, a garota gato começa a falar como a morte é apenas um conceito ontológico e que não devemos temê-la, pois quando existimos, a morte ainda não está presente, e quando a morte está presente, não existimos. Em outras palavras, sim, todos nós vamos morrer. Depois de sua conversa sem brilho com a garota gato, Kota volta para casa e ouve o som de alguém cozinhando. Ele entra na cozinha, presumindo que seja sua irmãzinha, mas descobre que é Ayano cozinhando. Aparentemente, Yuna a convidou para que eles pudessem todos se atualizar. O rosto de Ayano parece sem emoção, mas fica evidente para o sábio Kota que Ayano tem pensamentos impuros em sua bolha de pensamento. Exteriormente, ela tenta fingir indiferença e lança comentários odiosos contra Kota. Yuna interrompe seus pensamentos antes que vocês descubram o que isso significa, empurrando o prato de Ayano na boca de Kota. Kota fica impressionado com o sabor e elogia sua culinária. Em resposta, Ayano se vira abruptamente para esconder seu sorriso e bochechas coradas. Durante o jantar, Yuna pergunta se Ayano ainda escreve seus romances, fazendo com que Kota entre em pânico com o assunto delicado. Aos 16 anos, os livros de Ayano já estão na lista de best-sellers. Ela é basicamente a Rowling do Japão. Ela só consegue manter o anonimato pois usa um pseudônimo, mas Ayano está prestes a se tornar uma celebridade em breve, pois está agendada para aparecer em um programa de entrevistas e uma sessão de autógrafos pública. No entanto, ela também revela que sua mãe estará no mesmo programa de entrevistas, já que ela também é uma famosa escritora. Sua mãe a abandonou anos atrás e nunca a procurou desde então. Aparentemente, essa é a razão pela qual Ayano começou a escrever romances, para entender por que sua mãe a deixou e abandonou sua família. Yuna acelera a história de Ayano e propõe que ela durma na casa deles. Kota tenta agir como moderador do YouTube e intervém, mas Yuna rapidamente o manda calar a boca.
Já é quase meia-noite, mas Kota se vê incapaz de pegar no sono, ainda se sentindo inquieto com Ayano na sala ao lado. Nesse momento, ele ouve um barulho estranho vindo do lado de fora de seu quarto. Lentamente, a porta de seu quarto se abre. Kota fecha os olhos rapidamente para fingir que está dormindo. Embora seus olhos estejam fechados, ele ouve os pensamentos de Ayano em voz alta e percebe que ela está entrando sorrateiramente em seu quarto. Ela se acomoda silenciosamente ao lado de Kota em sua cama, e seus pensamentos começam a se voltar para a ideia de beijá-lo enquanto ela se inclina. De repente, Yuna grita de seu quarto, chamando por Ayano, e sua voz fica mais alta à medida que ela se aproxima do quarto de Kota. Ayano entra em pânico e se esforça para encontrar uma desculpa para estar ali. Kota também entra em pânico, temendo que sua irmã o acuse de ter convidado Ayano para o quarto dele. A porta se abre, e Yuna vê apenas o cobertor de Kota. Então ela sai do quarto. Enquanto isso, Ayano e Kota se encontram trancados em um olhar debaixo do cobertor. Depois de um breve momento de silêncio, Kota inventa uma explicação para como ela poderia ter acabado em seu quarto, tentando poupar sua vergonha. Ayano concorda com a cabeça, fingindo que ele está certo sobre sua presença. Mas depois ela menciona que há algo mais que ela precisa contar a ele. Kota tem um flashback de sua vida, pensando que tudo está prestes a acabar para ele. No entanto, Ayano se desculpa por ter partido sem se despedir tantos anos atrás. Kota permanece em silêncio, sem saber como responder. Diante de seu silêncio, Ayano se preocupa que possa tê-lo perturbado. Kota de repente sente uma dor aguda na cabeça novamente, como a que ele teve quando adquiriu seus poderes de leitura de mentes. Ao ver sua expressão de dor, Ayano toca preocupado em sua bochecha e pergunta se ele está bem. Antes que ele possa responder, no entanto, o cobertor se desfaz de repente, expondo os dois à vista de todos. Yuna, usando seus poderes investigativos de Sherlock, rapidamente monta como os dois acabaram nessa situação. Satisfeita com sua tese, ela arrasta Ayano para fora do quarto, chamando Kota de estranho. Na manhã seguinte, Kota acompanha Ayano até a porta. Aparentemente, ela mora bem ao lado, adicionando mais um clichê ao mangá, onde a amiga de infância fofa do protagonista se muda para a casa ao lado. Por que não fazer um buffet de clichês, não é mesmo? De qualquer forma, Kota faz outra visita à sua terapeuta felina naquele dia. Ela tem se aprofundado mais no manual e faz uma revelação perturbadora. Quando alguém do sexo oposto experimenta emoções negativas perto dele, Kota sofre de dor de cabeça. Finalmente, Kota percebe por que teve dores de cabeça recorrentes no passado. Mas para piorar, a garota gato revela que, se as dores de cabeça persistirem e piorarem, ele eventualmente morrerá. Ela também o informa de que possui uma bola de cristal mágica que a permite observá-lo e ouvir o que ele diz. Então ela o adverte para não participar de atividades adolescentes que possam desmonetizar o canal. No dia seguinte, Kota decide sair para a escola mais cedo na tentativa de evitar outro encontro com Ayano. No entanto, assim que ele sai de casa, Ayano emerge da dela como se estivesse esperando o tempo todo. Ela quase tropeça, mas se recupera com graça e age como se estivesse filmando um comercial de shampoo antes de cumprimentá-lo. Mais tarde, eles andam de metrô juntos em um silêncio constrangedor, exceto que não é tão silencioso para Kota, que ainda pode ouvir os pensamentos de Ayano. Nesse momento, Mizuki aparece para confundir ainda mais a orientação de Kota. Mizuki se inclina perto da orelha de Kota e pergunta se ele está se dando melhor com Ayano agora. Em um estado de confusão, Kota se afasta e informa que as coisas continuam as mesmas. Então, o trem fica um pouco lotado demais, forçando as mãos de Mizuki a entrar em contato com a salsicha e os ovos de Kota. Mizuki fica em silêncio, claramente impressionado com o café da manhã especial de Kota. Em resposta, Kota tenta aliviar a tensão comentando que a largura e a espessura da longaniza não são nada de especial. Surpreso, Mizuki se desculpa, pensando que ele deve ter expressado seus pensamentos em voz alta. Após um breve momento, Kota finalmente percebe que foram os pensamentos de Mizuki que ele ouviu em voz alta, o que significa que Mizuki era um homem esse tempo todo. Vejam, eu disse a vocês que este não é um mangá LGBT. De qualquer forma, Mizuki pensa consigo mesma que deve ser mais cuidadosa, caso contrário, pode acabar revelando acidentalmente o fato de que ela na verdade não é um garoto. Então, Mizuki se aproxima um pouco mais de Kota para mostrar seu próprio prato especial de café da manhã contra as pernas de Kota. Obviamente, Kota está totalmente ciente de que a sensação estranha em suas coxas é o dedo de Mizuki no bolso dele, tentando desesperadamente convencê-lo de que não é um dedo, mas um apêndice que pertence a outro lugar. Mais tarde, durante a aula de educação física,
Kota é emparelhado com Mizuki como parceiro de alongamento. Internamente, Mizuki ainda está refletindo sobre o incidente no trem, aliviada por ter protegido sua identidade secreta enquanto fica maravilhada com a falta de noção de Kota. Por outro lado, Kota se pergunta por que Mizuki mentiria sobre seu gênero. Ele fica tão perdido em seus próprios pensamentos que não percebe que suas mãos trêmulas estão fazendo cócegas nas costas de Mizuki. Mizuki vira-se timidamente e olha para Kota como uma garotinha indefesa. Kota mal impede a flecha do cupido de atingir seu coração, mas suas tribulações estão longe de acabar. Ele decide não confrontar Mizuki sobre sua identidade, mas outro incidente o coloca à prova. Desta vez, Mizuki fica ferida, necessitando que alguém a leve nas costas para a enfermaria. Kota se voluntária como essa pessoa, agindo por pura bondade de seu coração, eu acho. Ele transporta Mizuki com segurança para a enfermaria, ainda fingindo estar alheio à sua identidade verdadeira. Novamente, Mizuki fica aliviada com a ignorância de Kota, sem perceber que ele, na verdade, não sentiu nada enquanto a carregava nas costas. Kota logo sai para a aula, enquanto Mizuki começa a se trocar de volta para o uniforme. No entanto, por sorte ou melhor, aleatoriamente, Kota encontra a gravata de Mizuki no corredor, então ele volta para o escritório para devolvê-la à sua legítima dona. Sendo um gênio, Kota não se dá ao trabalho de bater na porta e simplesmente abre a porta deslizante. E eis que a gravata da oportunidade traz sorte para aquele que a encontrou, como prometido. Tudo para de repente. Não há nada além do som silencioso do zumbido das luzes fluorescentes baratas. Silenciosamente, Mizuki pega o cobertor da vergonha para esconder o que há para esconder. Ela imagina ter que se revelar que é uma mulher, mas é então que os sentidos de Homem-Aranha japoneses de Kota entram em ação mais uma vez para salvar o dia. Ele rapidamente pergunta quanto Mizuki consegue levantar com aqueles músculos impressionantes dela. Incapaz de acreditar em sua sorte, Mizuki segue o fluxo, afirmando que seu máximo de uma repetição é de mais de 3 séries de supino. Ela desafia Kota a ajudá-la, insistindo em provar isso ali mesmo. No entanto, Kota foge antes que o algoritmo do YouTube fique confuso e categorize este vídeo ao lado de vídeos de exercícios. No dia seguinte, Kota tem um sonho sobre o incidente novamente. Tendo lavado seus lençóis ontem, Kota acorda gritando para evitar que seus ovos pochê causem uma bagunça. Sua irmãzinha, Yuna, irrompe pela porta, pronta para salvar sua vida, se necessário. Mas é tarde demais. Yuna se senta em cima do cobertor sujo de Kota, confessando que eles vão precisar comprar mais detergente. Depois de limpar a bagunça pegajosa, Kota recebe uma ligação inesperada de Mizuki. Os dois nunca se encontraram em um fim de semana. Ainda assim, surpreendentemente, Mizuki pergunta se ele quer se encontrar e comer algo junto. Enquanto está incerto sobre suas verdadeiras intenções, Kota concorda em vê-la. Kota chega um pouco mais cedo no local combinado, a loja de hambúrguer do Mr. Beast, para poder esclarecer alguns detalhes sobre seus poderes para nós. Primeiro, ele explica que sua habilidade é influenciada pela distância e obstáculos, assim como a nossa audição regular através de nossos ouvidos. No entanto, funciona de maneira um pouco diferente quando se trata de volume. O volume de seus poderes de leitura de mentes é proporcional aos sentimentos da pessoa, o que significa que quanto mais intensos os sentimentos de alguém, mais altos seus pensamentos são para Kota. Ok, você pode vir agora, Mizuki. Como de costume, Kota e Mizuki engajam-se em uma conversa típica enquanto observam os pedestres. Mizuki aponta uma garota usando meias, sabendo que Kota gosta de uma boa meia-calça. Kota fica envergonhado, percebendo que revelou demais sobre si mesmo quando ainda pensava que Mizuki era um garoto. Então, entra uma mosca de racionalização, zumbindo direto para o casaco de Mizuki. Os sentidos de Homem-Aranha japoneses de Kota entram em ação. Ele leva um momento para sentir ao redor, ou melhor, se orgulhar de si mesmo por ter salvado seu amigo de uma mosca malvada. Ele se prepara para responder aos agradecimentos sinceros de Mizuki, que com grande poder vem grandes responsabilidades. No entanto, Mizuki não diz uma palavra. Kota percebe que se meteu em uma situação delicada e precisa pensar rapidamente para resolvê-la. Ele aperta a mão com força para alguma inspiração, mas nada vem à mente a princípio. No entanto, eventualmente ele tem a brilhante ideia de deixar Mizuki ir e volta a aproveitar seu hambúrguer, deixando Mizuki traumatizada. De repente, a professora deles aparece na loja de hambúrguer do Mr. Beast, quebrando a tensão.
A habilidade de Kota revela que a professora se refere a Mizuki como senhorita Mizuki em seus pensamentos, adicionando ainda mais mistério na verdadeira identidade de Mizuki. Ele considera a possibilidade de que a professora na verdade seja a empregada de Mizuki, ou talvez o instrutor pessoal dela na academia. Enquanto Kota se perde em seus pensamentos, a professora sussurra no ouvido de Mizuki, acusando Kota de ser um grande mentiroso e de estar totalmente ciente de sua verdadeira identidade. Mas o verdadeiro motivo da professora também não é o que parece. Acontece que ela é uma completa yandere por Mizuki. Seu plano é expor o segredo de Mizuki e tê-la transferida para uma escola só para meninas, onde os alunos devem ser acompanhados por suas empregadas o tempo todo. A professora saliva com a perspectiva de passar cada momento com Mizuki, onde pode cheirar o suor que escorre de seu couro cabeludo o dia todo. Imediatamente, a professora ofereceu para levar Mizuki ao escritório de transferência da escola. Sua tática de manipulação parece ter funcionado, já que Mizuki concorda em seguir com a professora, acreditando que Kota de fato descobriu sua verdadeira identidade. Com um coração pesado, ela acena seu adeus final a Kota, mas em uma tentativa desesperada de sabotar os planos da professora, Kota rapidamente sugere que eles vão juntos ao banheiro para uma última e épica jornada. Uma Mizuki brilhante e alegre se desculpa com a professora, acreditando que Kota ainda está alheio à sua identidade. Quando eles saem do banheiro, sentindo-se mais leves do que antes, eles descobrem que a professora já se foi, tendo tido seus planos sinistros frustrados pelo Homem-Aranha. Depois, Kota e Mizuki saem para dar um passeio, onde Mizuki mais uma vez expressa sua gratidão a Kota por tê-la salvo da mosca selvagem. Finalmente, no momento que ele esperava, calma mais ousadamente, Kota proclama que não há necessidade de gratidão, pois com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mais tarde, Kota chega em casa, mas o dia ainda não acabou. Desta vez, o gato que ele resgatou do caminhão aparece com uma expressão depressiva, talvez tenha passado por um evento sombrio recentemente. Ele também nota um carro estacionado na frente da casa de Ayano e uma mulher de meia-idade parecendo sombria andando de um lado para o outro. Kota se aproxima dela, reconhecendo que é a mãe de Ayano. Ela o cumprimenta alegremente, de uma forma que nunca cumprimentou sua própria filha. Kota pergunta se ela veio ver Ayano, mas a mãe nega. Ele a instiga a se encontrar com a própria filha, mas com uma expressão no rosto que a faz parecer a vítima. A mãe de Ayano diz que isso não é possível e parte em seu Mitsubishi, deixando Kota e o gato, que ainda parece deprimido. Em seguida, Kota se dirige à casa da garota gato para devolver o gato miserável. Lá, a garota gato lhe informa que leu mais sobre o manual e descobriu outra coisa sobre sua habilidade. Ela revela que Kota verá números japoneses diante de seus olhos quando uma garota estiver prestes a fazer uma confissão a ele. Será uma contagem regressiva de 10 segundos, servindo como um aviso antecipado de seu fim iminente. Embora Kota descarte a ideia, afirmando que não é popular o suficiente para se preocupar com confissões, a garota gato ainda o adverte a ser vigilante. Quando Kota volta para casa, ele é inesperadamente recebido por Ayano, e oh meu Deus, ela está usando um par de meia igual Kota gosta. Kota aperta os dentes, lutando contra a vontade de atacar aqueles tecidos e rasgá-los em pedaços. Mas o momento é alegremente interrompido por Yuna, que heroicamente anuncia que o jantar está pronto. A verdadeira razão pela qual Ayano apareceu é para convidar pessoalmente Kota para sua sessão de autógrafos, mas ela ainda não conseguiu reunir coragem para dizê-lo em voz alta. Então, ela começa a comer rapidamente em vez disso. Mesmo depois do jantar, a vergonha de Ayano ainda a impede de falar com Kota. Vendo-a lutar, Yuna vem em socorro novamente, pedindo aos dois que comprem alguns lanches para ela. No caminho para a loja de conveniência, Ayano ensaia as palavras em sua cabeça para convidar Kota, mas elas permanecem presas na ponta de sua língua. Tendo ouvido a luta interna de Ayano por horas, a paciência de Kota finalmente se esgota. Ele considera brevemente pular da ponte, mas é interrompido por Ayano. Obtemos um pouco da história de infância de Kota, mas vamos apenas passar por este capítulo chato. Resumindo, Kota costumava ter um colar combinando com sua irmã Yuna. Ela perdeu o dela na mesma ponte em que estão. Kota não conseguiu encontrá-lo e desistiu eventualmente, mas Ayano passou a noite procurando e, eventualmente, encontrou o colar para Yuna. À medida que as memórias de sua infância e a gentileza de Ayano inundam sua mente, Kota decide perguntar se pode participar de sua próxima sessão de autógrafos, em vez de esperar que Ayano o convide. No dia seguinte, tendo assistido a tudo através de sua bola de cristal, a garota gato fica furiosa com Kota. Ela pergunta por que ele ignorou seus conselhos, apesar de suas advertências claras para que se afastasse de Ayano. Ele se desculpa,
enquanto culpa aquelas meias apertadas, que simplesmente não pôde resistir ao seu chamado sedutor e à elasticidade daquelas fibras pretas. A garota gato não tem ideia do que ele está dizendo, mas o adverte novamente sobre sua imprudência, enfatizando que as próximas consequências serão graves. No dia seguinte, Ayano sai de sua casa exatamente no momento em que Kota sai de sua casa, mas desta vez ele está acompanhado por Yuna. Ayano comenta sobre a coincidência de se encontrarem. Mas não é preciso os poderes especiais de Kota para perceber exatamente o que Ayano está tramando. De qualquer forma, os três caminharam pacificamente até que Ayano deixa cair acidentalmente seu caderno vermelho. Kota o pega para ela, mas Ayano arranca o livro de suas mãos sujas, mostrando nenhuma apreciação por sua ajuda. Depois desse momento constrangedor, eles chegam à escola em silêncio e se separam. Em frente ao seu armário, Kota encontra uma foto de Mizuki, falando do diabo. Mizuki aparece atrás de Kota para surpreendê-lo, então Kota mostra a ela a foto que encontrou dela. Incomodada, Mizuki insiste para que ele guarde a foto dela e a enfia no bolso. Kota implora para ela parar antes que seu café da manhã especial se alongue. Mizuki cede, poupando da vergonha e evitando que este vídeo seja categorizado com outros vídeos de culinária no YouTube. Assim que a escola termina, Kota decide ir para a sessão de autógrafos de Ayano cedo. Enquanto se despede de Mizuki, ele anota lendo o romance de Ayano. Mizuki comenta sobre o quão interessante o romance é e que o escritor parece ter um estilo semelhante ao de Kaido Ishika. Claro que Mizuki não tem conhecimento do fato de que Ayano é autora e que sua mãe é Kaido Ishika. Mizuki também aponta o fato peculiar de que o nome do autor pode ser reorganizado para soletrar o primeiro e o último nome de Kota. De qualquer forma, Kota sai da sala de aula, mas logo recebe uma ligação de Ayano. Surpreso, já que ela nunca o havia chamado antes, ele atende nervosamente o telefone. Não é Ayano do outro lado da linha, mas sim seu editor, a mesma pessoa que estava com a mãe de Ayano outro dia. Com uma voz em pânico, o editor explica que Ayano perdeu seu diário e, sem ele, ela se recusa a aparecer no talk show. Ela suspeita que o diário pode ter se perdido a caminho do estúdio de filmagens, e o editor quer que Kota o encontre, porque Ayano está perdendo a cabeça com isso. Kota tranquiliza o editor, dizendo que não precisa se preocupar, e veste seu traje de Homem-Aranha, partindo para encontrar seu diário. Mas ele não o encontra em lugar nenhum. Kota tenta usar seus poderes auditivos, mas há muitas vozes falando simultaneamente. Determinado, ele concentra seus esforços e finalmente consegue captar uma voz mencionando um caderno vermelho. Ele corre na direção indicada e o encontra nas mãos da professora sádica. Kota educadamente pede para que possa pegar o diário dela para que possa devolvê-lo à sua verdadeira dona, mas a professora nega seu pedido, alegando que não pode simplesmente entregar o diário perdido de outro aluno com base em sua palavra. E pela primeira vez neste mangá, concordo com ela. Apesar de suas questionáveis moralidades em outros assuntos,